O Ciência Saúde está começando agora. Hoje vamos falar do transtorno do déficit de atenção, um problema que afeta 10 milhões de brasileiros. Muitos deles sem tratamento por conta da falta de informação sobre o transtorno. Falta de informação que gera dúvidas e polêmicas sobre o uso de remédios. O Dr. Antônio Geraldo da Silva é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e vai explicar como agem esses medicamentos, como deve ser feito o diagnóstico correto do transtorno. A Yane Kestelman vive o dia a dia de quem tem transtorno de déficit de atenção. O filho dela sofreu muito com preconceito até descobrir que tinha problema. Foi taxado de desobediente, agitado, disseram até que o transtorno não existia. Mas aos 16 anos ele começou o tratamento, aos 23 passou com 10 no vestibular e está tudo certo. A inadimplência do consumidor aumentou 19% no primeiro semestre, em comparação ao primeiro semestre do ano passado. O brasileiro anda enrolado com cheque especial e com financiamento de carros e imóveis. O economista Roberto Zentgraf vai explicar o que fazer para sair das dívidas, como calcular o máximo que se pode gastar com prestações. O ator e bailarino Jarbas Homem de Melo vai falar de Cabaré, um dos musicais mais famosos do teatro, que na versão brasileira é estrelado por Cláudia Raia. Jarbas foi indicado ao Prêmio Michel de melhor ator pelo espetáculo, que tem a direção de José Posse Neato e versão de Miguel Falabella. A música de hoje fica por conta da cantora e compositora Ana Costa, lançando seu terceiro CD. Hoje é o melhor lugar. O repertório traz sambas inéditos, parceria com Zélia Duncan, Mul Shebabi e também regravações de Luiz Carlos da Vila, Gonzaguinha e Martinho da Vila. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu acho que o primeiro assunto é o transtorno do déficit de atenção. É difícil falar isso, né? Transtorno do déficit de atenção. Chama TDAH, isso? Isso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Por que hoje em dia tanta gente é hiperativa? Porque o diagnóstico é mais fácil, é mais divulgado? Pois é, Leda. Eu vou começar com uma historinha que data há milênios. Na verdade, o TDAH sempre existiu. O que existe hoje, que as pessoas precisam entender, assim, é o acesso à informação. A partir do momento que as pessoas têm acesso à informação, tanto pais, educadores e até médicos, aí fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Se é mais fácil de fazer o diagnóstico, as pessoas chegam mais facilmente até o psiquiatra para realizar o tratamento. Então, a doença existe, já foi relatada muito antes de existir proposta de tratamento. As histórias já são muito antigas em relação... século passado. São muito antigas em relação ao comportamento das crianças alteradas e também dos adultos. Mas durante muito tempo, inclusive, só se falava em crianças. Mas a gente sabe que apenas parte das crianças, da passagem da adolescência para a vida adulta, que as pessoas deixam de ter a doença. Então, assim, nós temos cerca de 5,3% das crianças portadoras de TDAH, mas adultos nós só temos 2,5% dessa população adulta parte que dessa persistiu população doente. Deixa de ser com tratamento ou sem, naturalmente, da passagem de adolescente para a vida adulta, o que é ótimo. O ideal é que fosse 100%, mas isso não é algo que nós determinamos. Isso é algo que acontece dentro da evolução do ser humano. E por que a pessoa tem isso? Porque ela é genético, porque é Isso. comportamental, é o quê? Essa é uma doença genética. É uma doença geneticamente atribuída. Inclusive, mais atribuição genética, eu tenho que falar não de forma médica, mas de forma que a população entenda, só a altura que ganha do TDAH. O TDAH, só para você ter uma ideia, é a doença de melhor resultado de tratamento na psiquiatria. E uma das de melhor resultado de tratamento na medicina como um todo. Então é muito bem estudado, bastante bem estudado. Nós temos no Brasil, por exemplo, especialistas de renome mundial. O presidente da Federação Mundial de TDAH é um brasileiro, é o Luiz Augusto Rode, que é um gaúcho, que é brasileiro. Nós temos o Paulo Matos, que é um dos melhores homens que estuda essa área no mundo, dos melhores psiquiatras do mundo nessa área, o Guilherme Polanski. Quer dizer, nós temos bons nomes no Brasil que estudam essa área, que para nós é muito bom, porque mostra assim, que a psiquiatria brasileira tem crescido e desenvolvido muitíssimo bem. Que bom. E, Anne, você tem uma experiência pessoal. Na verdade, eu gostaria de acrescentar, né, que o transtorno de déficit de atenção, ele é
reconhecido e classificado pelo CID-10 da Organização Mundial de Saúde e que não há nenhuma dúvida no mundo inteiro sobre a sua existência e quais são as maneiras que ele tem que ser tratado, quais são as formas que esse tratamento pode ser dado. A minha experiência é porque eu sou presidente da Associação de Portadores de TDAH do Brasil. Essa associação tem como missão divulgar informações científicas sobre o transtorno, justamente para esclarecer a população e evitar essas polêmicas que temos tido ultimamente, que mais causam alarme à população do que esclarecem. E sou psicóloga também e sou mãe. Tenho um filho, um dos meus filhos é portador de TDAH. Como é que você descobriu? Na verdade, a nossa história é a história de todas as pessoas que têm TDAH no Brasil. Por isso que eu queria saber a sua, porque a gente trabalha justamente em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e com outras associações médicas. Nós temos um documento, inclusive assinado, um manifesto de 30 associações, entidades médicas brasileiras de apoio à nossa causa. Porque, na verdade, a gente trabalha pensando em esclarecer essas pessoas, partindo do fato de que as histórias são todas muito semelhantes. Que histórias são essas? A gente tem um filho, né, que é lindo, é o amor da vida da gente, é uma criança maravilhosa, inteligente, esperta, mas não aprende. A despeito de você perceber que o seu filho é capaz de uma série de coisas, ele não aprende como as outras crianças. Algo diferente no processo de aprendizagem dessa criança na escola impede que ela consiga fazer o que a gente chama hoje de inclusão escolar. Essas crianças são desatentas, impulsivas e algumas delas hiperativas. Esses são os sintomas primários do TDAH, né? O TDAH, como disse o doutor Antônio Geraldo muito bem, é reconhecido já tem uma centena de anos que ele é reconhecido. E ele é aquela criança agitada, que não fica quieta, que não presta atenção? Isso é um... Ou que não se liga muito, assim, distraída? Porque, olha só, toda criança, a gente diz assim, toda criança é distraída. Toda criança é levada, irrequieta, né? Toda criança é impulsiva. São características da infância, né? A gente não espera que as crianças sejam diferentes disso. Mas existe um grupo de crianças que são muito mais distraídas, muito mais agitadas e muito mais impulsivas, né? Vou te dar um exemplo. Numa sala de aula, um professor experiente, com anos de magistério, ele tem 20 alunos, né? Então, ele conhece um padrão de comportamento de todas as crianças. Um exemplo seria, ele está ensinando uma matéria para uma turma de 2ª a 3ª série. A maioria das crianças consegue sustentar a atenção por um período 10, 15 minutos, 20. Os portadores de TDAH não conseguem sustentar a atenção por mais de 5 minutos. Os outros 15 minutos, essa criança está em outro lugar, viajando, desdobrando seus pensamentos, vagando, né? E quando ela retorna em algum momento, normalmente sendo repreendida, né? Fulano, você não presta atenção, faz isso aqui. Ela já perdeu metade daquele processo, aquela matéria, aquele conteúdo que foi passado. Um outro exemplo seria, porque são muitas delas, não são todas, tem umas que são predominantemente desatentas, são muito agitadas. Então levantam 20 vezes para ir ao banheiro, derrubam o estojo, viram para trás, cutuca o colega, levanta, vai na janela. Esses sintomas de hiperatividade são muito angustiantes para quem tem, né? Porque você percebe, a própria criança percebe que ela se comporta de uma maneira diferente e ela não consegue segurar, controlar isso. E isso cria um caos. Eu estou falando no âmbito da escola, mas isso se desdobra em vários campos da família. E tem um detalhe importante, Leda, porque a criança pode ter sintomas de déficit de atenção, isso é um grupo. Pode ter sintomas de hiperatividade, outro grupo, ou pode ter sintomas mistos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, pode se apresentar de 3 maneiras distintas. O que nós não podemos é que, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas toda criança é assim, toda criança... Isso é normal. Ah, é? Então tá, se a glicose sua for 120, o diabético é apenas uma variação do normal? Não, é uma doença. Até porque... Isso é doença. E nós precisamos entender que é uma doença. Sendo uma doença, e você negar,
Isso é psicofobia, isso isso é é pior. preconceito, porque é negar a doença dos outros, o sofrimento dos outros, negar o sofrimento da criança, Pois é, do adulto. a criança sofre porque ela descobre que ela é diferente. Na verdade, eu gostaria de Numa concluir. época que ela quer ser igual, né? Eu gostaria de concluir rapidamente o que ele disse, que é o fato de que o diagnóstico de TDAH, ele é dimensional, ele não é categorial. O que é isso? Né? Hepatite. Ou você tem ou você não tem hepatite, que eu acho que é isso que ele disse sobre a glicose. Né? Ou seja, grávida, ou você está grávida ou você não está. Você não fica mais ou menos grávida, você não tem mais ou menos hepatite. Em geral, em saúde mental, em psiquiatria, os diagnósticos são dimensionais. Todo mundo é um pouco desatento, todo mundo é um pouco impulsivo, todas as crianças são um pouco hiperativas. As crianças que sofrem desse transtorno, elas são numa dimensão absurda que traz prejuízos para a vida da criança. Então, se você levar... da família. Sim. Isso é difícil. Se você é levado... Você imagina que uma criança que levanta a todo momento, tromba, bate, não fica quieto, o professor está chamando a atenção, chama uma vez, chama duas, chama três, ela começa a ficar, coitada, já toda cheia de preconceito, porque não gostam de mim. Aí passam a ser vítimas de bullying e tudo mais. Exatamente, dos outros coleguinhas começam a chamar de burro. De não ver. Exatamente, porque não rende, não consegue ler uma página até o final, são estambanadas. Um relato de um dos meus filhos, para o médico quando nós descobrimos que ele tinha TDAH. Esse filho disse, eu tenho vários filhos, né? Ele disse... Ele disse... Quantos filhos, Jane? Dois, né? Dois, não são tantos. Ele disse para o médico, doutor, eu não sei o que acontece. Depois, eu leio o primeiro parágrafo, eu leio o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo do livro de história da escola. Eu entendo tudo, claro, ele não é burro. Mas quando eu chego no quinto parágrafo, eu já esqueci o primeiro. Porque o processo de memória exige de você a necessidade de sustentar a atenção. E, na verdade, foi voltando à sua pergunta inicial, o percurso, né, que eu fiz, é o percurso que fazem todos aos 14 anos de idade. Não se falava em TDAH no Brasil. Eu sou uma psicóloga, eu sou uma psicanalista. Eu botei esse filho em terapia psicanalítica durante muito tempo, porque a gente acredita que podem ser outros conflitos, que muitas vezes existem mesmo, de natureza subjetiva, que podem trazer sintomas muito semelhantes, mas a questão é que o que estava ali era o TDAH que precisava ser tratado. E as pessoas, quando recebem esse diagnóstico, eu conheço mães que receberam o diagnóstico, e não conheço muitas, mas conheço algumas que não gostaram do medicamento. Eu não gosto muito de falar de medicamento aqui, porque parece que a gente está fazendo propaganda, né? Sim, claro. Mas é a tal da Ritalina. Nesse caso eu vou falar porque é o remédio. A mãe ficou horrorizada, falou, não, de jeito nenhum, não quero meu filho tomando isso. É útil, é importante tomar um remédio? Um dos meus filhos toma essa medicação, uma medicação, eu prefiro também não falar de medicação, não me sinto confortável. Pois é. Mas um dos meus filhos é tratado há 12 anos com medicamentos. E está muito bem, né? Mas e ele se sente bem? Muito bem. É mais confortável para ele tomar o medicamento, é isso? Eu gosto de usar Mas é mais confortável para ele, ele está tranquilo. Eu posso te responder? Pode. Eu te dou a resposta direta do que você está perguntando. Esse medicamento que você citou, o nome... Qual que é o nome científico? Não, tem outros... Metilfenidato. Alguma coisa assim que a gente não precisa repetir o nome comercial. Isso. O metilfenidato, ele os vários estudos internacionais colocam como sendo um medicamento de primeira linha para o tratamento do TDAH, com uma das melhores resolutividades na psiquiatria, a melhor resolutividade em psiquiatria e uma das melhores resolutividades em medicina. Isso é um fato. Não tem só esse nome comercial, tem outros nomes comerciais. Por que as mães se apavoram? Medo, porque primeiro é um medicamento faixa preta. E elas confundem o seguinte, se eu usar um medicamento que não há necessidade para mim, é claro que o meu corpo vai ter uma reação desproporcional, porque não tem o que corrigir. E ele tem efeitos colaterais importantes? Sim, mas assim, só concluir para você assim, o medicamento em quem tem TDAH, Leda, é perfeito. Ele entra, funciona e o paciente fala assim, nossa, como minha vida mudou. Comecei antes. Nossa, como eu estou bem. Tire o medicamento de quem tem TDAH para você ver. Isso é complicado. O paciente mesmo queixa, não, eu preciso. Para mim faz falta, porque eu me emburreço, eu perco meus compromissos, eu não rendo na escola, eu fico inquieto. O próprio paciente relata isso. Afora isso, nós temos mais problemas.
essas pessoas que não tratam, e isso é importante para todos nós que somos pais, tendem a buscar mais álcool, drogas, envolve-se mais em acidentes de trânsito, multas de trânsito, e há uma perda de qualidade de vida dessa pessoa em função das perdas da ausência do tratamento. É a mesma coisa de um diabético, eu vou voltar a falar disso para entender que é a doença, de um diabético que não usa o medicamento para baixar o açúcar do sangue, de um hipertenso que não usa o medicamento para baixar a pressão arterial. Então, é uma doença médica. Ele corre mais clara, riscos. é muito mais risco. Agora, em resposta se tem efeitos colaterais, todo e qualquer medicamento tem. Tem. A diferença em medicamentos do que é remédio e o que é veneno é a dose. Ou quem sabe tratar. Porque a questão é saber tratar, não saber tratar. Se você vai para quem não sabe tratar, para quem não está preparado, ou quem não acredita até que a doença existe, você está gerando um problema. Porque uma das maneiras interessantes governamentais que nós temos é assim, ó, se eu nego a existência de algo, eu não preciso cuidar desse algo. Então, assim, se eu nego a existência da doença, eu não preciso criar ambulatório público para poder atender essas pessoas. Eu não preciso dar na farmácia pública medicamento para essas pessoas, o que é, de novo, é caro. Psicofobia. Mas é caro? O medicamento? É. Variável. Tem a R$17 e a 200. De R$17 a 200, 300 reais. Mas eu gostaria de fazer uma observação. É grande de preço. Preço não é o problema do medicamento. O problema do medicamento é a desinformação. Eu só quero falar um negócio que eu acho importante dizer para todos vocês, assim, ó, nós psiquiatras, que eu represento a Associação Brasileira de Psiquiatria, nós não queremos psiquiatrizar o mundo, nós não queremos também que psicologize o mundo, nós não queremos pasteurizar ninguém. O ser humano, o tratamento psiquiátrico, ele tem medicamento, mas isso não é o todo de um tratamento psiquiátrico. Perfeito, eu ia falar e o sobre tratamento do TDAH, por exemplo, é um tratamento multidisciplinar, onde nós temos envolvimento com psicólogos, com fonoaudiólogos, psicopedagogos, enfim, educadores. Enfim, nós temos que juntar todo um grupo, mais a família, mais o paciente, para fazer a desenvoltura de um bom resultado. Eu costumo dizer que o tratamento psiquiátrico, é bom falar no geral, é como uma receita de um bolo. Você tem o trigo, você tem o leite, você tem ovos, você tem fermento, você tem açúcar e manteiga. A variação aqui dentro existe. Pode ser ovo de granja, pode ser um ovo caipira, exato. E aí vai a variação. O leite pode ser desnatado, leite integral. O tratamento psiquiátrico é assim, você tem medicamento... Tem que achar o seu, né? Exatamente. Você tem medicamento, psicoterapia, atividade física diária, ausência de substâncias que possam atrapalhar o tratamento, como nicotina, cafeína e álcool, e uma sequência, assim, envolvimento escolar, envolvimento de trabalho, envolvimento social. Então, falando em envolvimento escolar, eu penso no envolvimento familiar. Porque, assim, a gente hoje em dia tem visto muitas crianças mal educadas, mesmo. Né? Não tem TDAH, nada, é mal educado mesmo. A gente... Não é? Então, como é que fica educar uma criança? Porque aí, é assim, para a pessoa que está na mesa ao lado no restaurante, aquela criança é apenas mal educada. E às vezes é mesmo, né? Falando a verdade. Sim, a gente né? pode Uma pensar nas duas perspectivas, que ninguém né? prestou atenção, ninguém educou e tal, acha lindo e vai por aí. E tem a pessoa que tem o transtorno. E deve ser difícil para a família lidar com isso, pelo menos até ter um diagnóstico. Porque se a pessoa tiver um bom padrão também econômico, ela tem esse atendimento multidisciplinar. Eu tenho um bom padrão econômico, né? E eu corri com um desses filhos por vários melhores especialistas em neurologia do Rio de Janeiro. Eu levei a psicólogos, eu levei a psicopedagogos, eu levei a psicanálise por 2 anos. E não adiantou rigorosamente nada, porque, como exatamente usando o exemplo que você acabou de descrever, a questão dele não era uma questão do contexto afetivo, familiar. Ele tinha o suporte, era uma criança com limite. Só que essa criança que tem TDAH, ela não é uma criança mal educada. Isso que você colocou é muito pertinente, porque ela vai ganhar este rótulo da criança mal educada, sem limites, desafetizada, que torra o saco de todo mundo, que faz o morrebu no restaurante, que quebra as coisas na casa da avó e vai pagar um preço por alguma coisa que ela não é, mas ela tem. Eu penso sempre em esclarecer os pais, e essa é a minha função, e por isso eu estou aqui, que eles tomem muito cuidado, né, no sentido de ter essa perspectiva que a gente chama da deficiência, que é a gente pensar,
O que uma criança não faz porque não quer, porque ela de fato, entre aspas, é mal educada ou tem problemas psicológicos, porque isso também acontece. E o que ela não faz porque ela não consegue. Eu sempre uso uma metáfora que eu acho que deixa os pais com um entendimento mais claro, que é a mesma coisa de você dar um óculos para um míope. Não adianta você dizer para uma criança, míope, enxerga, ela não consegue. Mas as crianças com TDAH, quando você dá o tratamento correto, elas não fazem mais isso. Elas se tornam não dopadas, domadas, domesticadas. Elas se tornam iguais a outras crianças. Um desses meus filhos, que tem TDAH, quando começou o tratamento, ele disse assim para mim, caramba, então agora, mãe, eu consigo ver o mundo do jeito que os meus colegas veem. Eu entendo que eu via diferente. Porque vê diferente. Vê tardiamente, percebe, está sempre em situações inadequadas, está sempre fora do seu papel social, não tem a perspicácia, são muito ingênuos, inclusive por causa disso, não tem a perspicácia de compreender todos os estímulos. Mas ele compreende que está inadequado. Compreende? Porque ele é vítima. Eu não gosto muito dessa expressão bullying, mas enfim, ele é vítima todo o tempo de inúmeras repressões, porque ele não consegue estar no que a gente chama dentro do comportamento esperado por uma criança. A gente tem criança, a gente sabe, né? Aos 5 anos de idade... Quando a gente era criança também, a palavra bullying não estava no nosso contexto. Não era, eu tenho 56 anos, não tinha isso na época da gente. Então o que acontecia? A criança diferente era debochada mesmo, né? Ninguém se falava em bullying, mas era aí, lá vem aquele distreito, esqueceu de novo, né? E elas vão ficar... E ali o deboche. Todo mundo aqui já teve alguém na sala ou perto, brincando, na rua, Também não tinha tanto play, né, naquela época. Interessante você ouvir dos pacientes assim, ó. Eles falam assim, Totô, eu tentava, mas eu não conseguia. Eu tentava, mas eu não conseguia. Era um sofrimento muito grande. Porque uma das queria acusações que as eu mães queria atender fazem meu pai, mas eu não de uma conseguia. pasteurização, né? Como do não comportamento. entendi sua Uma das críticas que as mães que têm medo do metilfenidato é esse. O que acontece? Que a criança fique pasteurizada, o comportamento essa não meio domada, né? Não é real. Né? Não é isso que os estudos clínicos mostram, em pesquisas. E não é isso que se vê na prática. E não é isso que eu vivo, e não é isso que eu vejo nós somos a única associação de portadores de TDAH do Brasil. Entende? E nosso foco é esclarecer e dar suporte a esses portadores. Nós temos grupos de apoio para pais gratuitos, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, nas principais capitais do país. Então, nós temos assim um banco de dados de famílias que nos procuram e que nos últimos dias estão nos procurando alarmadas, né, com esta campanha que está sendo feita contra o diagnóstico de TDAH, como se de fato... Quem está fazendo essa campanha? Doutor Antônio Geraldo, por favor. Na verdade, assim, ó, essa campanha ela é fruto do desconhecimento. As pessoas não leem e começam a falar de temas. Eu começo a fazer uma crítica aqui ao Jarbas sobre a apresentação dele, sem entender nada de teatro. É isso. O que está acontecendo é que são pessoas que não têm formação adequada, como foi o caso das pessoas ideologicamente que fizeram esse tipo de colocação, que foi um grupo de diretores do Conselho Federal de Psicologia, que não têm o conhecimento, que não clinicam diariamente, que não atendem essas pessoas, como eu trabalho no serviço público, sou médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, então, trabalhando no serviço público anos e anos, 10, 15, não vou falar quantos, né, senão eu vou começar a dizer a idade. Exagerar. Já estamos lá. Que tem a chance de poder tratar, atender essas pessoas, entender que há mudanças. Se você não clinica, se você formou, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu não sou bacharel em medicina. Então, é diferente, é muito diferente. E esse diagnóstico é psiquiátrico, não é Essas diagnóstico. pessoas que estão fazendo essas denúncias, primeiro, não entendem nada de psicofarmacologia. Não entendem nada de farmacologia. Essa denúncia é por conta de um remédio que deixaria as pessoas mais inteligentes, é isso? Mas é uma outra besteira, é uma outra falácia. Entenda, esse remédio é um estimulante. Como é que ele pode deixar uma criança boba, quietinha, parada, se ele é um estimulante? Ele é um estimulante e funciona em quem tem hiperatividade, porque tem a hiperatividade voltando para um padrão normal. É o diagnóstico bem feito, né? No fundo é isso. O diagnóstico bem feito, com um tratamento remédio bem indicado. Porque, na verdade, a denúncia tem outros princípios. Por exemplo, a denúncia pode ter o princípio de uma psicologização
das pessoas. Não pode ser assim. A verdade, a denúncia é assim, eu vou te falar rapidamente. Se 5,3% das crianças têm TDAH, 2,5% dos adultos têm TDAH, vamos dizer que seja 4% no final da população. 4% de 200 milhões de habitantes, isso vai dar 8 milhões de pessoas. A denúncia nos despertou para algo muito importante. Se tem 8 milhões de pessoas ou mais, e jogando por baixo, que tem TDAH, 5 milhões que seja, vamos botar que seja 4 milhões, e só está vendendo 2 milhões, que significa que o governo está deixando de atender a maioria da população que tem TDAH. Isso é grave, porque você não está dando o que a lei manda, inclusive a Lei 10.216, que fala da área de saúde mental, que é assim, o cidadão tem direito ao acesso ao melhor tratamento. Nós não estamos tendo direito ao acesso ao melhor tratamento. Então, assim, independente de medicamento, nós não estamos aqui para vender medicamento, porque ele é parte de um contexto, né? 2 milhões está muito aquém daquilo que é a população, que é de 5 milhões ou mais de pessoas e que não estão sendo tratadas. Eu achei interessante a denúncia porque ela me despertou para algo. Nossa, por que nós não estamos brigando por o atendimento ideal de quem padece do transtorno de déficit de atenção, que é uma doença grave, séria, que leva a grandes perdas. Crianças tornam dependentes químicos, crianças entram no alcoolismo aos 10, 11, 12 anos de idade e nada está sendo feito. Então vocês fizeram essa carta, a carta da Associação Brasileira de Psiquiatria. E isso, essa carta, ela vem mostrar exatamente o grau de responsabilidade que nós temos. Esta carta está assinada até o momento, isso foi apenas em 3 dias, por 30 instituições. Entre elas tem ABP, ABDA, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e profissões afins, enfim. E aí tem nós gente vemos séria assinando isso. Exatamente, Sociedade de Neuropsicologia, departamentos de psicologia de várias faculdades, várias universidades, Federal de Minas, a Unicamp. Exato, Unicamp, a Unifesp, Faculdade de Medicina de São Paulo. Essa carta... Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, os centros de estudo, os locais onde produz ciência, não ideologia, produz ciência. Perfeito. Assinam e se responsabilizam pelo que estão falando aqui. Então é muito grave o denuncismo. Valeu a gente fazer o esclarecimento. Eu poderia fazer, eu gostaria de fazer uma colocação em torno disso que está sendo dito, porque o nosso apoio a essa carta da Associação de Portadores de TDAH do Brasil foi no sentido justamente de acalmar a população, os pais, as mães, os adultos, né, que fazem o tratamento do TDAH, no sentido de que não há nada de errado acontecendo. Que eles fiquem calmos, que eles busquem informações corretas com os seus médicos e alertar que existem, sim, casos, como existem em todas as áreas de saúde, de diagnóstico errado, de medicamento que não fez efeito, ou que deu efeito colateral, e que isso faz parte da área de saúde. Mas que eles devem procurar profissionais especializados, sérios, e que o tratamento é seguro, e que não interrompam as suas psicoterapias e os seus tratamentos, porque isso pode trazer muito prejuízo. Ok. Vou fazer um intervalo agora, tá? Volto já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Bom, nesse bloco a gente vai falar da inadimplência, do endividamento e como sair das dívidas. Claro que ninguém quer ficar devendo, né? Mas a situação é complexa, né? Porque é o apelo do consumo, a facilidade do consumo e não ter educação financeira. É a falta de educação financeira. Aí como é que fica? Eu diria que, ouvindo aí o papo anterior, deve existir um déficit de atenção ao bolso. Vamos criar aí uma síndrome ou alguma coisa assim. Porque, quer dizer, eu não consigo entender, por exemplo, vamos pegar a compra de carro, que é uma das coisas mais alarmantes. Quer dizer, a gente tem que parar com essa ideia de que o carro é um bem que tem que ser para todo mundo. Não é para todo mundo, não é em lugar nenhum do mundo tem isso. Então aqui criou-se uma ideia, vamos estimular, vamos dizer, a economia, vendendo carros. Hoje eu consigo andar, eu faço corrida de rua, eu corro mais rápido do que eu andaria de carro, para sair daqui do centro e até a Barra da Tijuca vai demorar 2 horas. Então assim, todo mundo quer comprar seu carro, tá bom, é o sonho da pessoa. Aí você olha, por exemplo, o camarada, primeiro ele não sabe que ao adquirir um automóvel tem uma série de custos ocultos que eles se esquecem, que é o IPVA, é o seguro, isso o carro fica parado.
Não é só a gasolina. Depois ele assim, eu vou fazer em 60 vezes sem ter que dar uma entrada. Quando você dá um crédito para isso, você diz o seguinte, a barreira de entrada em algum bem de consumo assim mais caro, como um automóvel, um apartamento, que aí eu não diria nem que é bem de consumo, que aí o cara vai morar, é justamente a entrada. Se você diz assim, ó, não precisa dar entrada, você dá a primeira, nós estamos hoje em julho, você dá a primeira entrada em janeiro, dá a primeira parcela em janeiro, vai ter um monte de gente já. Eu vou comprar também, porque o cara não se toca que vai precisar fazer aquela compra. Então ele bota aquela prestação que, entre aspas, caberia no seu orçamento, porque diz assim, olha, eu ganhei R$1.500, peguei uma prestação de 400. Mas se esquece que ele tem a prestação da televisão que ele comprou, da geladeira que ele comprou, então a maioria dessas prestações de automóvel foram pagas a primeira e a segunda o cara fica inadimplente. E aí pergunta, isso é ruim para todo mundo. É ruim para o banco que financiou, é ruim para a indústria, porque, enfim, agora está aí botando com desconto de IPI, tudo mais que tem direito, não consegue desovar os estoques. Deu uma melhoradinha agora em junho e julho. Então, assim, Mas tem muito carro 2011 nos anúncios. Tem muito Já carro tem. 2011, exatamente. Porque é o cara pegando assim com um estoquezinho antigo que ele tem que fazer uma redução. Então, quer dizer, eu acho que o maior problema é as pessoas não terem educação financeira. E a educação financeira, você não precisa ser um mega economista para ter. Anota num pedaço de papel, faz o caderninho. Esse mês eu gastei a escola da criança, o condomínio, o gás, a luz. O que sobrar daquele seu salário, menos essas despesas que você tem fixa, é o que você pode eventualmente gastar. Porque tem o inesperado, né? Você diz assim, beleza, sobrou R$300 esse mês. Aí entupiu, não sei o que, arrebentou um cano em casa, você vai ter que chamar o bombeiro para consertar, então você já perdeu mais R$100 aí. Então as pessoas, eu não sei se elas não... Eu às vezes fico na dúvida, porque as pessoas dizem, o cara não tem treinamento para isso. Eu acho que não está querendo olhar o problema. Parecido aí com a questão da síndrome, talvez não, é melhor não saber que eu estou com essa síndrome, porque eu vou ter que tomar remédio, eu posso ficar assim. Então o cara não quer olhar para o problema, não encarar de frente. O gerente do banco não vai ajudar, o governo não vai ajudar, ele vai se estrepar, vai ficar com o nome sujo no SPC, vai ficar mais dificultado com o crédito e provavelmente está gastando... Uma coisa é o cara dizer assim, olha, eu estou gastando, estou tendo uma dívida porque eu estou comprando a casa própria. Ele se estrangula, mas depois de 15 anos ou 20 anos a casa é dele. Outra coisa, ele está se estrangulando. Mas ele vai sair do aluguel. Ele vai sair do aluguel. Exatamente. Comparando o aluguel com a prestação. Vai ficar quase elas por elas. Quase que bate. E é uma coisa que fica. Tomara que a pessoa é uma faça coisa essa que conta fica. para bater mesmo, para ela poder pagar a casa própria. Mas assim, mas não é uma coisa que tem isso. Quer dizer, que você vai realizar um sonho, mas ao mesmo tempo você não vai se endividar tanto. É claro. Mesmo que fique, a dívida, entendeu? Fala assim, se for uma coisa mas normal, é uma coisa né? que vai ficar, Lida. Você ao comprar uma casa, é uma coisa que vai ficar. Agora imagina você comprar um carro vamos dizer, com 60 meses, são 5 anos. Um carro desvaloriza assim, a uma taxa de 20% a cada ano. Aí você comprou o carro por 30, no ano seguinte está 20% de 30, dá 6 mil, já vale 24, no outro ano vale 19, no outro ano... Ou seja, quando acabar de pagar, você tem um bem que vale R$3.000, R$4.000, se valer tanto. Então, assim, você... Antes desse prazo, aí já pois sai o cara troca. Então, ele assim, para ter, vamos dizer, o luxo de ter um automóvel, ele paga só de prestação, é capaz de ele começar a vida profissional dele, tendo um carrinho mais popular e tudo, então ele vai ter 60 parcelas de um carro, R$500, R$600, e quando ele está com 2 anos, ele levou uma promoção, ele quer mudar o carro dele de popular para um popular com som, farol de milha e não sei o quê. Ele vai lá, passa para um patamar acima. E assim vai a vida inteira. Outro dia eu vi uma simulação que eu achei interessante. Se pegasse uma pessoa que tivesse trocado de carro a cada 2 anos, sempre botando um dinheiro a mais, você veio do carro antigo, tem que aumentar, e colocasse todo esse dinheiro aplicado, em 30 anos ele comprava, sei lá, um apartamento na praia. Que loucura. Por quê? Para ter, assim, um luxo que eu diria que hoje em dia nas grandes cidades está cada vez mais difícil. Você não pode à noite sair porque tem lei seca. Caro. Você... Enfim. Já viu o preço do estacionamento numa cidade? Nas grandes cidades? É absurdo. Olha, vou você falar. Vai fazer um exame numa clínica, entra, deixa o seu carro, você paga R$24. Estacionamento na saída é assustador. O estacionamento da Cinelândia, eu fiquei impressionado. Até postei uma coisa lá no meu blog, depois deu matéria e tudo. Um dia de estacionamento na Cinelândia, porque você não consegue mais comprar mensalidade, se tiver que parar um dia lá, R$136. Isso é estacionamento é da prefeitura. Surreal. O estacionamento da prefeitura. Isso é Kafka. E a diária hospitalar que o SUS paga para uma diária hospitalar, por exemplo, de tratamento psiquiátrico, R$28 a R$35. Estacionamento. Não dá nem para estacionar. Não são todos que são esse valor, óbvio.
Mas aí a gente faz a Mas seguinte há roubos conta. incríveis. Por exemplo, eu suponho que em São Paulo, nos Jardins, seja a mesma coisa. Em Brasília, não sei onde poderia ser. É caro também. Muito Mas caro. aqui no Rio seria na Ipanema. Ipanema é uma coisa bem nacional. eu moro em assim, Ipanema. né? Paguei R$ 28 ontem. 2 horas de estacionamento. Então, se você Tá vendo? pensar, ó, a diária... É bárbaro. Olha que bacana preço, isso, É um ó. absurdo. Eu vim de o que táxi você para cá paga. hoje para evitar justamente tráfego, problemas com estacionamento. Paguei de Ipanema até aqui R$35, R$36 de táxi. Agora tem uma Compensa continha- mais do que você vir de Compensa. carro, E fora que de noite você ainda corre risco. pegar de um ficar na lei trânsito, seca. correr risco, buscar Se estacionamento. você vier de carro, você vai pagar o estacionamento, vai pagar a Exatamente. gasolina. O seguro está ali também. O você estresse compra de o estar seguro dirigindo no anual, engarrafamento não compensa. o É, aborrecimento. e tem uma continha que eu também acho interessante nesse valor do aluguel da vaga, não, perdão, do estacionamento, que você diz assim, olha, eu fui 3 dias, usei esse estacionamento, suponha, você gastou R$400 em 3 dias para 15 metros quadrados, é o tamanho de uma vaga. Se você multiplicar isso para 150 metros quadrados, você significa o seguinte, você pagou em 3 dias o aluguel talvez que você pagasse num apartamento de Zona Sul, talvez em Botafogo, Laranjeiras, você moraria num apartamento de 100 e poucos metros quadrados, pagando Muito 4 mil de interessante. aluguel para pagar 3 dias, 15 metros quadrados. Não dá para a família morar no estacionamento. Então, assim, são decisões, eu acho que são decisões que as pessoas têm que Tem consequência. tem que parar, avaliar com calma. Será que vale a pena mesmo ter um carro que... Porque, assim, o automóvel, eu não tenho nada contra o automóvel, eu mesmo tenho um automóvel. Tudo bem, apesar de eu deixar ele muito em casa. Meu carro tem 3 anos, tem sei lá, 12 mil quilômetros. Realmente é uma boa, depois é uma você fala. boa região. Já vai quer comprar. Já vai, depois eu deixo um e-mail aí para quem quiser comprar. Tudo bem, mas assim, é um bem que ele consome recursos. Então, tem muita gente assim, É uma ele outra é um família, ativo. Ele na não é, ele verdade. na realidade ele é um passivo. Você compra um automóvel, você não tem tem que um custo, gastar né, dinheiro. importante. Agora, o mais importante que a gente não pode perder de vista é essa questão aí da inadimplência, porque independente da pessoa ter carro, eu dei um exemplo assim específico, não é todo mundo tem carro no país, a gente olha o seguinte, é porque as pessoas ficam tentando realizar sonhos de consumo que estão fora dos seus padrões. Porque o camarada que não é inadimplente é aquele cara que diz assim, olha, eu ganho, suponha, R$2.000, então eu posso comprar um telefonezinho celular, suponha, agora não pode porque foi proibido aí, tem uma regra que Mas algumas... porque eles não valem nada, essas operadoras. Mas aí, também acho. governo tá Mas assim, certo. eu também acho. Né? Não estou reclamando Porque é disso, não. palhaçada. Mas aí ele compra, por exemplo, naquele nível salarial, ele vai ter que comprar um celular que custe, por exemplo, R$100, R$150. Não, mas o cara que ganha 2.000, ele quer chegar e comprar o smartphone, não sei das quantas, que custa 1.500. Então ele está indo para um padrão de consumo que está além todo mundo tem o seu padrão que pode utilizar. Eu uso assim, às vezes quando eu faço Todo palestra... mundo tem padrão de tudo, de restaurante, de vinho, não é? É verdade. Eu uso assim Eu um falo no númerozinho... restaurante na boa, falo, ó, não sou o Boni, olha bem pra mim, que você vai dizer, não sou o Boni. Não é? Porque aí o Boni toma vinho top, eu não preciso tomar vinho top. Uma coisa que eu acho E nem interessante, posso, que está ao então, alcance vamos de deixar cada um, claro. entendeu, Leda? É assim, é uma continha simples que você pode fazer. Você vai olhar o item de consumo, seja o vinho, seja o tênis, seja o... Quantas horas do meu trabalho eu preciso para pagar isso? Eu adoro esse número, porque aí é uma escala móvel para qualquer um. Então o sujeito chegar e dizer assim, olha, eu ganho, vou fazer uma conta simples, eu ganho R$3.000 por mês. Significa que ele ganha R$100 por dia. Aí ele vai lá, ele trabalha 8, 10 horas para ganhar 100 pilas, e aí ele vai lá num restaurante, vai tomar um vinho de 200, que vai, por mais que ele demore o jantar, ele vai gastar R$200 em 1h30. Ou seja, ele trabalhou 2 dias para pagar um consumo de 1h30. Então isso significa que está fora do bico dele, não tem jeito. Claro. Se tomar essas precauções, evita que você entre na lista dos inadimplentes. Porque se a gente olhar, as pessoas que estão inadimplentes são pessoas que fizeram prestações descontroladas, não conseguem se resistir à vitrine reluzente, tem que comprar 1, 2, 3. E em alguns casos, não vou dizer que sejam todos, que são pessoas que se descontrolam, dizem assim, não, eu estou controlado, eu ganho, sei lá, 2.000, fiz uma prestação de 200. Tá legal, essa prestação de 200 vai virar 10 prestações. Quando chegar no mês que vem, ele vem com isso, não, tá vendo, eu ganho 2.000, mas eu fiz uma prestação de 300. Você esqueceu que tem a de 200 no mês passado que vai juntar com essa. E quando chegar no terceiro mês, ele faz um novo crediário. Aí no terceiro mês ele tem R$900 para pagar de prestação. E o que acontece? Ele escolhe aquela que dá menos problema. Então você vê o cara, por exemplo, num condomínio, mas ele pode perder o imóvel, pode entrar com uma Mas ação até o de síndico despejo. entrar na justiça, por isso que a inadimplência dos prédios é enorme. Então Que é 2% da terrível. multa no condomínio. É verdade.
E aí uma outra... terrível, pode olhar que todos os prédios estão assim, atualmente. E um outro ponto, que aí também há vamos dizer, aí eu diria que é menos atitude, mais falta de conhecimento, que é o camarada tenta resolver a vida dele com as dívidas mais caras, que são quais? Girar cartão de crédito, ele não pagar a fatura no dia, ou ele usar o cheque especial. Se você está numa situação, quer dizer, o ouvinte que está nos assistindo, que está numa situação em que, olha, realmente eu vou ficar, meu salário é 2.000, eu tenho um monte de conta para pagar e eu já estou enrolado no cheque especial, ele tem que ir junto aos bancos. Agora os bancos estão uma campanha, principalmente os bancos oficiais, estão com campanhas de taxas de juros mais baratas, leva a portabilidade da vida dele, da dívida dele, ele leva para esses bancos oficiais e faz um empréstimo pessoal. Você pode fazer isso se você tiver um cheque especial num banco privado. Sim, vai ter que liquidar aquele cheque. É isso que ele tem que fazer. Ele pode negociar no próprio banco privado, ele pode negociar um empréstimo mais baixo, mas o empréstimo é empréstimo pessoal. Crédito pessoal ou um consignado, que vai servir simplesmente para zerar aquela conta que ele tem. Tá. Então essa que é a ideia. Aí ele muda para o banco ou ele pode, oficial. Se eventualmente o banco onde ele tem conta não tem essas taxas, esses pacotes mais vantajosos, ele pode, não no momento que ele estiver devendo ao primeiro banco, mas quando ele resolver essa situação, migra para o banco que dê crédito para ele mais fácil. Mas usar um instrumento que ele consiga, que tenha juros mais decentes. E vamos combinar, mesmo nos bancos oficiais oferecendo crédito a 3% ao mês, alô, em 2 meses você estaria pagando 6%, que equivale ao rendimento maior do que a poupança atual. Então, assim, mesmo com 3%, já é um ganho muito bom para os bancos. Então, assim, não é o camarada não pode ficar assim, não vou olhar o problema, vou desconhecer o problema e começa qual é o efeito bola de neve? Deixei de pagar não sei o quê, deixei de pagar o condomínio e pintou a conta do supermercado, não tem dinheiro porque eu usei aquele restinho para pagar metade do condomínio, o cara vai lá e lança um cheque especial. Aí danou-se, ele vai pagar 10, 12% ao mês de juros. E aí não tem como sair. Uma dívida de R$1.000 no final do ano vira 6.000, 5.000, por R$1.000 que ele gastou. Então a coisa tem que ser feita, tem que assim, vamos dizer, uma dica. Escreve no papel todas as dívidas que ele tem, as atuais. Devo 2.000 no cartão, 1.000 não sei as quantas. Depois vai em cada um desses lugares, verifica qual é a taxa de juros que está sendo cobrada dele. Cheque especial, estou me cobrando 10% ao mês. Cartão de crédito, 9%. A prestação do carro, 1,5%. Então a primeira que ele tem que liquidar é aquela que tem a maior taxa de juros, porque essa cresce mais rápido. É como se fosse uma corrida. Eu estou aqui devendo 1.000 e o meu amigo aqui está devendo 1.000. Eu estou devendo 1.000 com taxa de 10%, ele está devendo 1.000 com taxa de 3%. Daqui a um ano, se eu não fizer nada, minha dívida triplicou. A dele, se bobear, nem dobrou. Entendeu? Então ele tem que, olha, se eu tenho uma dívida de 1.000 no cheque, uma dívida de 1.000 cobrado 2, o carnê, alguma coisa assim, primeiro é do cheque especial. Primeiro do cartão de crédito. O pior juro, mais alto é o do cheque especial. É o cheque especial e o cartão de crédito quando você usa o rotativo. O que não é você chegar numa loja e dizer assim, olha, eu vou comprar uma camisa em 4 prestações e a própria loja faz o financiamento que eles chamam sem juros. Na realidade é sem juros, já está os juros embutidos, mas é porque ele não dá o desconto. Mas como ele não dá o desconto à vista, não vai ser. Sem juros, tudo bem. Então você fazer, vamos dizer, financiamento no cartão na própria loja, ela não está cobrando juros. Onde é que mora o perigo? É quando você recebe a fatura do cartão, R$1.000 para pagar, e aí você, ao invés de pagar os R$1.000 inteiros, não, você resolve financiar pelo cartão. Aí você vai pagar, fazer aquele pagamento mínimo. Aí você vai fazer o pagamento mínimo, vamos te cobrar o juro máximo. Cuidado, tem uma brincadeira aí, mas o pagamento mínimo do cartão vai colocar você sujeito ao juro máximo. Então, quando você compra numa loja e a caixa da loja fala assim, quer dividir, porque hoje em dia até a farmácia fala isso, né? O telefone. É verdade. Você vai fazer, eu queria isso. A fatura para dividir em 3 vezes? A moça isso não tem problema. Isso não tem problema. Não tem problema. Você vai pagar o mesmo valor. O mesmo valor. Você só tem que somar todas essas divisões. Mas isso você vai ver na fatura do cartão. O problema, olha só... E cartão também é que nem banco, né? Eu acho que o telefônica, problema é não pagar a fatura né? do cartão, né? O problema é rolar a dívida. Agora sim, o que é importante... Rolou a dívida da porque as pessoas... Por exemplo, eu faço um controle, mas eu não faço um controle... Você passa um cartão, recebe aquele papelzinho. Imagina se eu vou sair agora todo dia somando aquilo. Agora, uma vez por semana, entra no site do banco e olha quanto está o valor do seu extrato. Você consegue controlar semanalmente. Não adianta você esperar o extrato chegar no final do mês para descobrir, caramba, eu ganho 2 e o extrato chegou com 4. Não tem mais o que fazer. Você já se afundou. Entendeu? Então, se a pessoa... E aí, qual é a dica que eu dou? Eu olhei, por exemplo, ganhei meu salário lá de R$3.000. Aí eu estou lá olhando o cartão, falei, caramba, o cartão já está em 1.200. Pega o cartão e deixa em casa.
Congela. Deixa o cartão em casa, vai passear sozinho, acabou, porque aí você não tem aquele... O cartão é meio de pagamento, e o cartão é uma coisa assim que facilita a compra. É uma ilusão, Entendeu? né? É uma De que ilusão, você mas tem assim, dinheiro, né? facilita. Mas facilita Olha, muito. Facilita. Eu não tenho mais cartão de crédito. mesmo? Eu tive um problema seríssimo com essa coisa de pagar o mínimo, né? E aí eu entrei numa roda louca. Quando eu consegui me livrar daquilo, que eu paguei tudo, eu quase que eu mandei rezar uma missa, sabe? Nunca mais eu quero ver Nunca isso. mais. Mas eu sei que o cartão ajuda muito, né? Às vezes você comprar um troço, né? Urgente. Até comprar as coisas na Eu internet vou falar a também, verdade, né? eu também acho cartão, eu sou menos um pão dura no conforto. cartão do que no dinheiro. Mas você Quando Eu preciso ter o dinheiro para comprar eu caio hoje em dia. Mas você liquida na tudo. Real. Você liquida Liquido tudo. Mas, Pois é, então não tem mas também problema. eu me controlo, né? Porque eu não saio comprando. É porque eu acho que O o cartão mundo, ele né? cria uma ilusão de que você pode o que você na realidade não pode, pode. né? É. E Mas aí é uma depois a ilusão realidade que maravilhosa, você não realmente. pode vem na fatura no final do exatamente. mês. Mas né? eu acho Você, cartão na tem muito realidade, cretino, o porque cartão- aquela anuidade deles, nossa. Ah, não, aquilo tem que negociar sempre, tem que Eu ligar para negocio, lá, negociei negociar. ontem, O caiu cartão... de R$ 270 para 41. É. Não, e é engraçado porque numa ligação Não é de uma 2 minutos, né? cretinice? O desconto esse ano está melhor que o ano passado, o sujeito falou para mim no telefone. Falei, que dose, bom, então é quanto é? Aí, Agora- 43 de 13, 41, uma coisa assim, quando era 3 de R$ 90. Agora, Cara de Lida, pau. isso tudo é o seguinte, né? Se a gente pensar no orçamento doméstico, por exemplo, uma pessoa que ganha lá o seu salário, quer dizer, no fundo a gente quer gastar para ter prazer. Né? A gente gasta para ter prazer, para pagar as coisas da vida, mas assim, mesmo que você diga assim, olha, pagar a escola do meu filho não dá prazer em vê-lo sendo educado, isso é óbvio. Claro. Você Mas dá tem prazer também comprar despesa... livro, comprar CD. Isso é um inferno. Eu lá no IBMEC, aqui embaixo tem uma livraria, eu vou te contar, nas épocas que eu disse, não, o cartão tá vindo muito alto, eu deixava, porque assim eu fui comprando coleção de clássico, coleção de não sei o quê, Nelson Rodrigues, fui me entupindo de livro. Mas assim, o que é ruim? Ruim é você gastar o seu dinheiro em coisa que não lhe dá prazer. E olha, mandem e-mail pro programa para quem é que tem prazer em pagar juros. Ninguém. O problema é controlar o prazer de comprar, né? Não, mas assim, mas olha só, mas o importante de você não se endividar é porque o camarada que está inadimplente, ele vai ter um custo, ou seja, ele ganhou, sei lá, seus R$ 2.000 de salário e ele tá com o serviço da dívida, ou seja, com juros, com advogado, enfim, com o que ele vai ter para resolver isso, ele vai gastar R$ 500, R$ 600, às vezes mensais. Se ele tem uma dívida no cartão de crédito de R$ 4.000 e não consegue pagar, todo mês vem 10% em cima dele, ele está gastando R$ 400. Isso não dá prazer, isso não é um livro, isso não é um jantar, isso não é uma roupa, entendeu? Então, assim, essas cositas, essas Monte as suas estratégias, não estratégias. pode ficar devendo. A da Ana é não ter mais Não cartão. tenho, só tenho o que o meu dinheiro pode comprar, eu compro ali. E Se eu não pronto. tenho dinheiro, não tenho. É verdade. Boa, Ana. Cair na real é importante, né? Olha aí, o diagnóstico correto, de novo. Até porque existem pessoas que têm realmente comportamento compulsivo, né? E para essas pessoas um cartão de crédito pode ser uma ruína, né? Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta falando de teatro, musical e de música, provavelmente. A gente volta falando de cabaré e volta conversando com a Ana Costa. E agora não só sobre cartões, mas sobre música, que é o forte dela. Sem censura no programa da TV Brasil. Cabaré foi montado a primeira vez há 45 anos atrás. Se tornou um dos musicais de maior sucesso de todos os tempos, em várias partes do mundo. E Jarbas, Homem de Melo, está indicado ao Prêmio Shell na categoria de melhor ator pelo trabalho em Cabaré. Ator, dançarina há mais de 20 anos. Bom fazer cabaré. Bom demais, é uma festa. E você sempre vinha fazendo musicais, não? A maioria dos espetáculos que eu fiz até hoje são de teatro musical. Eu estou em São Paulo há 18 anos e desde então eu só fiz teatro Onde musical. você é? Eu sou gaúcho, sou de Novo Hamburgo. Da guria. Tia. Foi direto para São Paulo? Fui direto para São Paulo. Eu já trabalhava, na verdade, com teatro de revista em Novo Hamburgo, que é o gênero mais parecido com o teatro musical, né, que foi muito famoso aqui no Brasil. E tinha as grandes vedetes, os grandes espetáculos, claro. as grandes produções de teatro de revista. Então sempre nesse meio, assim. E Novo Hamburgo tinha teatro de revista? Tem até hoje. Tem até Tem hoje. até hoje. Tem um grupo lá que chama o Traste Show, que são os dois diretores com os quais eu comecei a fazer teatro, que é o Kim Nazar e o Hilário Casper. E Continuam fazendo. Continuam fazendo.
Continuo fazendo. É bacana isso, né? É Do muito cara legal. acreditar no sonho, É muito não legal. importa o tamanho da cidade, ele tá lá firme. Exatamente. Aí você foi para São Paulo com algum projeto, alguma coisa, ou não? Foi quebrar a cara mesmo? Eu fui quebrar a cara. Fui, quebrar não, fui vencer, né? Sim, Mas fui Tô dar a cara a aqui, tapa, né? exatamente. E foi e deu certo. Graças a Deus. E Graças você a Deus. foi conquistando no teste sempre? Como? Sempre nas Porque audições. o elenco é sempre Sempre escolhido adicionado. assim, É. né? É, Deve a dar uma cada agonia, 6 né? meses você tem que provar de novo que você é capaz. Deve dar uma agonia, É um né? eterno show de calor. É. É uma agonia. É uma Um agonia. eterno show de calor. Assim. Um amigo meu, um dia, aconteceu dele perder o emprego e ele ficou apavorado, porque ele trabalhava numa multinacional e tal. Eu falei assim, cara, eu perco o emprego de 4 em 4 meses. Eu tenho que começar de novo. Calma, vai dar tudo certo. Tem Chamou ele jeito. pra vir dançar também, né? Disse, não, você se acalma, velho, vai dar certo. Vai fazer suas entrevistas, daqui a pouco você tá trabalhando de novo. É uma loucura isso, né? Essa É uma coisa do loucura. teste, de É ser uma loucura. aprovado, ganha o papel. Tem que aí segurar a faz, grana, aí porque senão- Tem que segurar a grana, é verdade. Tem que pensar, né? Essa aqui pensar. é pra depois da temporada. Esse aqui é pra depois da Sempre temporada. tem uma E- entre-safra aí. E se pagando antes, né? Do que pagar as Exatamente. contas, né? Pra segurar um ano. Essa ideia que Tem ele falou é safra. importantíssima, né? Profissionais assim como ele, que tem essa sazonalidade, é muito difícil, tem que ser mais controlados ainda verdade. do que um Haja profissional que tem equilíbrio, emprego. Haja equilíbrio. Mas você venceu, isso é bom, né? É Você possível. de 4 em 4 meses está fazendo uma peça há anos. Né? Porque agora que os espetáculos têm essa febre de musicais aqui no Brasil, que a gente consegue fazer um espetáculo durante 1 ano e meio, 1 ano, que é uma maravilha. Né? Mas geralmente a maioria dos espetáculos são temporadas mais curtas. Então você tem que fazer 3 projetos ao mesmo tempo. Começou um, já está pensando daqui a 6 meses o que eu vou fazer. É uma loucurinha. A vida Outro é dia eu essa. vi a Cláudia Raia falando na Globo News que ela apostou no musical quando o musical estava começando. A primeira vez que eu vi a Cláudia Raia no teatro foi no musical. Foi no Chorus Line? Foi. Ela tinha Foi o 17 começo anos. dela, ela Foi. tinha 17 anos. E é verdade, ela apostou bem, mas na época ela era praticamente única. Tinha pouquíssimas pessoas que apostavam nisso. Né? Ela é muito importante, ela é uma batalhadora do gênero. Assim. Ela Ela acreditou mesmo. apostou mesmo e o teatro musical hoje é o que é e deve muito ao trabalho dela. nesses anos Mas todos. agora tá bombado, né? Você vê, É. a gente tem vários musicais pequenos, médios, grandes. Exatamente. E Em tem cartaz. gente especializada para fazer isso, né? Isso que é o mais importante. Que há 15 anos atrás não existia esse mercado, essa indústria de teatro musical. Quando a gente ia lá e fazia o teatro de uma maneira mais precária, mais doméstica. Hoje em dia a gente tem técnicos especializados, tecnologia, atores, Professores músicos, de canto, né? professores de canto, exatamente. Que são Direcionados direcionados para essa indústria do teatro musical, que é uma coisa muito grande, É interessante mesmo. cresceu muito. Porque não tinha até um certo preconceito em relação ao ator que cantava, dançava e sapateava. Existe um pouco Mas ainda. ele é ator, Existe não é? um pouco. Não é uma coisa meio assim? E Existe só um no Brasil que tinha isso também. É só no Brasil que Né? existe isso. No mundo inteiro, quando o cara dança, canta, Em sapateia, é o Hollywood, máximo. se você vê qualquer ator de cinema, canta, dança, sapateia. E a formação antigamente era essa, né? O ator lutava esgrima, dançava, cantava. Eu, por uma sorte da vida, eu sempre me interessei pelas 3 coisas. Eu tinha banda, quando não fazia teatro musical ainda, quando era mais jovem, eu tinha banda, dançava no grupo da cidade e fazia teatro ao mesmo tempo. Aí quando eu vim para São Paulo, que eu descobri que eu podia fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, no mesmo espetáculo, né? Qual foi o primeiro espetáculo que você fez? Na vida ou... Não, lá em São Paulo. Em São tá. Paulo, de teatro musical, foi o Rent em 99, que foi o primeiro dessa leva. Maravilhoso, maravilhoso. É muito legal o espetáculo. Você estava já no primeiro. Eu já estava no primeiro, dessa leva. Sou E aí antigo. depois você fez. Você viu? Eu vi Cabaré agora com a apresentação dele e da Cláudia Raia no Teatro Oi Casagrande, há um mês atrás. E eu dizia, antes de nós entrarmos aqui no estúdio para ele, que eu fiquei encantada e assim, emocionada, porque o espetáculo é belíssimo. Eu disse para ele, vou repetir, né, Jarbas, deu um show, né? Tem um momento assim que eu disse para ele que foi um dos momentos assim que mais me emocionou e ele, inclusive, comentou que o Falabella disse que é um momento apoteótico do show, né? É que ele aparece com uma roupa... um acontecimento teatral. É lindo, lindo. Ele canta maravilhosamente. Ele e a Cláudia, todo o elenco, mas cantam maravilhosamente. É um respeito à arte. Eu aconselho. Obrigado. Bom. Olha, super recomendado, hein? Não é? E Muito qual bom, é o muito bom momento? mesmo. É um momento quase do final do espetáculo, quando a Sally Balls, que é o personagem da Cláudia, toma uma decisão muito importante na vida dela.
e são acontecem em 2 níveis ao mesmo tempo. Estou cantando uma música no cabaré e ela está vivendo uma situação pessoal na pensão onde ela mora, assim. E as coisas acontecem concomitantemente. Porque o cabaré, isso que é muito bacana nesse espetáculo, porque é um espetáculo, acho que onde a dança e o canto servem a dramaturgia de uma maneira muito particular, assim, muito eficiente. Então a gente continua contando a história quando canta ou quando dança, a coreografia conta a história. E isso é muito especial e muito raro no teatro musical, assim. Então esse momento específico que ela falou é muito emocionante. Claro, é muito emocionante. É tocante, é lindo. Aliás, toda a peça. Muito bom. A gente tem imagem? Tem. Não sei se desse trecho, provavelmente até não é, mas a gente vê outro trecho aqui. Bem-vindo, bienvenue, welcome. Você que veio pra nos ver. Eu quis dizer, je suis enchanté. Fique à vontade. Willkommen, bienvenue, welcome in cabaret, ao cabaré. Senhoras e senhores, mesdames e messieurs, ladies and gentlemen, boa noite, bonsoir, good evening. Vocês estão bem? Ça va bien? O senhor está bem sentado? Eu sou vosso mestre de cerimônia, je suis votre compère. I am your host. Und sage willkommen, bienvenue, welcome. In cabaret, ao cabaré. Deixe os seus problemas lá fora. A vida. Bravo, bravo. Ele é muito interessante esse personagem, porque ele é muito debochado, muito cínico. Tem horas que ele parece um demônio ali, convidando as pessoas para entrarem nesse mundo, nesse submundo, né, que é o cabaré, que é um cabaré decadente da Berlim dos anos 30, do entre guerras ali. Então é muito interessante a história. Muito bom. Você está muito bem, né? Obrigado. Precisa ir lá assistir, hein? Vou lá assistir, prometi para a Cláudia. Pois é. Ela disse que era para cobrar de você. Ela te adora. Ela adora a Cláudia. E aí vocês ficam em cartaz até... Esse é o último final de semana aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Casa Grande. A gente faz espetáculo até sábado. Tem hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, 2 sessões no sábado. Depois a gente vai para Brasília, para Paulínia e reestreamos em São Paulo no dia 25 de agosto. E aí ficamos até fevereiro, março do ano. Nossa, São Paulo... É porque a gente fez uma temporada vocês, curta. A gente fez uma temporada de 5 meses em São Paulo, com casa lotada. E a gente veio para o Rio para não perder a pauta, porque o Rio tem uma carência de salas de espetáculo. Então ela queria fazer essa temporada no Rio, mas a gente volta para São Paulo agora, porque o público está pedindo. Então, sucessão. Estarei na primeira fila em Brasília, hein? Hein? Ah, por favor, né? Imperdível. Estarei na imperdível. primeira fila em Brasília, pode contar. E tem que... E vai para Brasília também? Vai para Brasília. Vai 16 a 19 de agosto. Isso. Está escrito aqui para mim. Exatamente. Paulínia 9 a 12 e reestreia em São Paulo dia 25 de agosto. Muito bom. Volto aqui para a gente reforçar essas Tá, datas. Ana, e aí? Hoje é o melhor lugar? Exatamente. Nossa, também já abre com o Martinho da Vila. Martim não pode faltar Nossa, vai no meu passear, trabalho. que Tá bacana, sempre comigo. né? Hoje é o melhor lugar é uma parceria minha com a Zélia Duncan, né? E é um CD, assim, bem simples, né? CD de samba, completamente dedicado ao samba. Um pouco diferente do segundo trabalho, né? E é um trabalho assim que eu fiz focando muitas pessoas que já gostam do meu samba, que me acompanham, né? E que sentem falta assim de poder confraternizar tendo CD, né? Porque uma coisa é você cantar nas rodas de samba, nos teatros, nos palcos por aí, nos bares, e você ter o CD, né, que é o cartão de visitas, né, e poder cantar juntos. Tem regravações aqui, metade do disco é feito de regravações, assim. Então é um disco bem relaxado, bem focado assim para as pessoas cantarem.
E é importante também, porque aí gera um monte de coisa, né? Ter o CD fisicamente, né? O CD físico, assim, existir. Poxa, esse é o né? terceiro trabalho, né? Você canta Gonzaguinha, a vida. Pois é linda então. essa música, né? Então, essa música ela foi gravada pela Maria Bethânia, pelo próprio Gonzaguinha, né? Eu ouvi outro de uma gravação com a Beth Carvalho também, mas é uma música que ela se mantém nova, fresquinha, sabe? Quando você canta, é a vida, é bonita e é bonita, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Então esse CD ele é muito feliz, né? E eu termino com essa música propositalmente. Apoteótica mesmo. É. Assim, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho. É um presente que eu ganhei do Arlindo, do Zé. Ti, né? Não, assim, o Arlindo me mandou essa música, assim, eu vesti e coube certinho, né? Pronto. Se você for coerente. Já é, né? Tem umas regravações até que não tão conhecidas do público, né? Tem Alceu Maia com Zé Catimba, que é Peso e Medida. Tem uma música do Toninho Gerais, com Paulinho Adoro. Rezende, chamada Mais Feliz, que foi gravada há um tempo atrás pelo Marquinhos Satã, né? Um outro grande cantor de samba, né? E a música não foi foi pouco divulgada, né? Então, resolvi trazê-la, né? Tem Por um Dia de Graça, Luiz Carlos da Vila, Olha, Luiz foi Carlos gravado da Vila. pela Simone nos anos 80, por ele também, né? Mas essa coisa de... Os jornalistas, às vezes, têm um certo preconceito quando é regravação, né? Mas eu acho que cada um dá uma leitura diferente. Não acha? Que o jeito de cantar de cada um é uma assinatura diferente. Né? Quando você tem personalidade, a regravação vem na parceria, né? Você faz uma parceria. Eu acho que é uma Exatamente. responsabilidade maior, talvez, porque às vezes Nossa, você escuta uma canção, aquilo parece definitivo, né? Que ninguém mais pode cantar aquilo. Pô, você regravar o que é, parecia que era uma coisa... complicado. Né? Eu falei, não, vou gravar do meu jeito, Eu sabe? senti isso Como também, a gente... sabe que no teatro, o Joe Gray, que fez o MC no filme e fez na Broadway também, eu achava aquilo tão definitivo. Como é que alguém vai poder fazer de novo esse personagem? Depois desse cara ter feito brilhantemente, que ele é um gênio, assim. E era uma preocupação minha como posse, mesmo com a Cláudia, a gente tem que ir para uma outra direção, a gente tem que fazer outra coisa completamente diferente. Porque é tão definitivo e é uma responsabilidade maior. Acho que eu acredito que na música isso deve ser igual, né? Também, né? E eu fiz da forma que eu já estava fazendo há muito tempo, né? Que eu canto na noite também, né? Então, a música, o arranjo foi criado no meio das pessoas, sabe? Quando a gente entrou no estúdio, as coisas aconteceram tão rapidamente, tão naturalmente, né? E essa música, como é que a gente vai gravar? Pega aí... a configuração é essa, não teve arranjo, não teve ninguém que chegou com as partituras, nada disso. Vamos tocar e é o que Você se apropriou. Aparecer aí, gravando, é isso que vai pro disco. Mas essa coisa também vem da cantora. Tem muito a ver com o fato de você cantar na noite. Te dá uma tarimba, eu acho te dá muito bacana, sabe? uma cintura. Exatamente. Né? Tem gente que não gosta muito de se expor dessa forma, né? Vários cantores, assim. E que realmente é cansativo, né? Você ficar ali 3, às vezes fazer 3 sets, né? Fazer ronda, não sei quantas eu me vezes. preparo, sabe? Eu saio de casa, eu saio preparada para dar atenção a todo mundo, para conversar com todo mundo, porque além de cantar, você ainda tem que bater papo, beber chopp e ouvir, né? As conversas. Fora tem que ouvir umas parcerias, umas duplas, né? Que é uma desgraça. Também karaokê, né? É o que vem, a gente nunca sabe o que pode acontecer, cada né? noite. Mas também todas que passaram pela noite se tornaram grandes cantoras, né? Poxa, né? Você Leni. Várias, né? Alcione. Que a gente conhece, Alcione, Djavan, Emílio Santiago, olha aí. E assim, é porque naquela Muita época gente fazia que- parte, né? As pessoas cantarem na noite, né? Fazia parte. E hoje não, hoje tem muita gente que faz um CD e tem aquele foco, né? Em fazer shows daquela forma e ponto. Não, acho que no samba a gente é muito mais livre para fazer. Às vezes eu chego, eu não sei nem quem vai tocar comigo. Às vezes eu chego e já saio dando tom e a gente canta, porque todo mundo já tá por dentro daquele universo. E todo mundo gosta, sabe? E quando eu pensei em fazer esse disco, foi que eu estava vindo de uma
de uma maratona dessas, assim. Eu fui para Manaus fazer nesse esquema. Eu fui sozinha, fui eu e a Bianca, minha produtora, né, minha empresária hoje. E a gente foi sem... eu mandei um repertório para os músicos, cheguei lá, falei, oi, muito prazer, tudo bom? E deu certo. E deu certo, sabe? É lógico que a gente se prepara, né? Vou fazer um show de lançamento desse CD, tem a banda montada, a gente faz aonde dá para fazer, a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Porque é a propriedade do artista, né? Que dá para ver que você tem de transitar nesse universo e saber o que está fazendo dentro desse universo. Então, esse jogo de improviso, você acaba ganhando em cima disso, né? Poxa, que é muito bacana. Aí quando você tem uma oportunidade, assim, quando você ganha, sei lá, um patrocínio para fazer um trabalho mais ajeitadinho, aí a gente deita e rola, né? Claro, já sabe tudo mesmo. Tem o Moisés Marques que está cantando Moisés comigo, Marques, né? olha Que ele isso. sabe falar muito bem sobre isso também, porque ele transita mais ou menos nos mesmos... Nessa área. Né? E eu chamei, ele é o único que está cantando comigo nesse CD, porque eu achei legal chamá-lo, porque... eu acho que esse repertório também parece com ele, sabe? Com a história dele, com a história da gente. Né? A gente quer ouvir parte dessa história aí daqui a pouquinho, Vamos? tá? Legal. Então, intervalo, a gente volta já já com a Ana cantando. Sem censura no programa da TV Brasil. Vamos abrir esse bloco com a Ana cantando, Auxílio Luxuoso de Wallace Pérez. Hoje é o melhor lugar. É música minha com a Zélia Dunga. O tempo vai passar, a ferro, a fogo, a limpo. Toda tristeza que sinto, minha alegria eu não finjo, sei que ela vai voltar. Dentro de um balão colorido, e eu vou voar bem alto sorrindo. Um sorriso mais bonito que você já viu passar. O tempo vai passar, a ferro, a fogo, a limpo. Toda tristeza que sinto, minha alegria eu não finjo, sei que ela vai voltar. Dentro de um balão colorido, e eu vou voar bem alto sorrindo. Um sorriso mais bonito que você já viu passar. O vento vai bater no rosto e a vida vem cheia de gosto pra gente saborear. O que passou tinha de ser, o que vai ser, quem saberá. Hoje é o melhor lugar. Neste exato momento é a única coisa que eu tenho. O resto é resto, o resto é fumaça. Me beija, me abraça. Tô viva, tô pronta, tô cheia de raça. Me beija, me abraça. Tô viva, tô pronta, tô cheia de graça. Muito bom. Vou explorar mais, hein? No Twitter estão dizendo, Jarbas, que você está roubando a cena Que eu tô roubando a cena? no cabaré. Ah, Tá espetáculo. arrasando. Tenho Mentira, dúvida é tudo disso, mentira. não tenho dúvida. Sabe Tá por que é isso? As pessoas arrasando. falam, não, é porque você, quando entra, é porque eu sou a surpresa. Todo mundo já sabe que a Cláudia vai arrasar. Ela arrasa, Entendeu? ela Ela arrasa arrasa. muito. Então eu sou o elemento surpresa do espetáculo. Por isso que as pessoas Tá falam isso. certo. Por isso, Humildade, né? humildade, Cabaré está em Jarbas. cartaz no Teatro Oi Casagrande, no Rio, até Até sábado, agora, 21. 21. 21. Até 21. 21 de julho. Isso. Aí dia 9 a 12 de agosto, Paulínia, interior de São Paulo. 16 a 19. Brasília, Reestreia em São Paulo. dia 25. Eu Onde? queria- no Teatro Procópio Ferreira, onde nós fizemos a primeira temporada. No dia 25 de agosto, também, no mesmo dia que a gente estreia Cabaré,
reestreia Cabaré, eu vou estrear um espetáculo que eu estou dirigindo, um infantil, que é o Chapeleiro Maluco, também no dia 25 de agosto, no Teatro Gel, em São Paulo. Então, É alguma concorrência? O Chapeleiro Maluco, você vai estrear 2 peças no mesmo dia? Não, eu dirigi tá. essa. Só dirige Tem a Negra Lee no elenco, que é uma cantora maravilhosa. Não vai concorrer, não. Não abro concorrência pra mim mesmo, que é isso. Não é, porque 2 peças ao mesmo tempo. Ô, Zé Graça, tem tudo aqui. Tem funcionário público mandando você fazer fórmula mágica. Rezar para poder pagar. Pronto, falei. Tá certo. Consumo excessivo, gente combatendo o consumo excessivo. Tem uma observação muito divertida de uma filha, Lídia, que diz assim: minha mãe de 83 anos diz que o banco dela é o maior amigo que ela tem, imagina. Sempre que precisa de dinheiro, ela dá em forma de empréstimo. E se ela se endividar tanto após não poder honrar a dívida, qual é a responsabilidade que os filhos têm nisso? Você sabe? Não herda dívida. Não herda dívida? Não herda dívida, a não ser que eles sejam... fiadores. Fiadores, A não ser que sejam fiadores. Ou estejam, sei lá, em conta conjunto na conta da mãe, né? Tá certo. O Rodrigo não diz de onde ele é, mas ele diz que ele já tomou muito Gardenal. Tem nada a ver com TDAH. Ai, meu Deus. Foi diagnosticada com TDAH a Daniele. Começou com o uso do metil aquele. Eu perdi o nome que eu anotei isso. Metil e tal. E fez terapia cognitiva, a vida mudou da água para o vinho. E aquela culpa horrorosa foi embora. Aliás, muitas menções à culpa. Se você não sabe o que você tem, você pensa que tudo aquilo que você tem é o que você é. E são 2 perspectivas diferentes. Uma coisa é você ser uma pessoa desajustada, fora do contexto. Outra coisa é você ter um transtorno que você pode tratar. E isso é um grande alívio, com certeza. Eu vou te passar um e-mail, tem uma moça chamada Ana Lulu Ramos, de Porto Alegre. Ela diz que, enfim, trocaram de escola, o filho está na fase de namoro, ninguém o conhece, ele também não conhece ninguém. Vamos ver até onde vai esse mar de tranquilidade. Mas ela vai acessar a página da associação. Isso, Qual é a página da esses associação pais, mesmo? que esses portadores que estão nos ouvindo nesse momento, que eles possam nos procurar na Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que é a associação de vocês. O site é www.tdah.org.br. Nós vamos ter um prazer enorme de fazer esse trabalho de esclarecimento e todos os dados que vocês precisam estão lá. Eu vou passar os comentários para você. Tem uma carta aqui para o gerente geral, uma carta aberta de inadimplente. Eu vou passar para você. Ah, meu Deus. Ana, então o show aqui de janeiro, o show é terça-feira. Terça-feira, dia 24 de julho, no Teatro Rival, ali na Cinelândia. Para o lançamento de hoje é o melhor lugar. Isso aí, estamos lá. Com certeza, tá certo. Dá um beijão para a Cláudia, tá? Pode deixar. Vou agradecer a vocês por terem vindo. Super obrigado, doutor Antônio, Anne. Nossa, agradeço a oportunidade. Imagina. Jarbas. Obrigado. Ana, auxílio luxuoso lá do Wallace Pérez. E agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil, ao som de Ana Costa hoje. Por um dia de graça, Luiz Carlos da Vila. Um dia, meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir um dia de graça, poesia, brindando essa manhã feliz, do mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava, o não chorar e o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz, o não chorar, ai, o não chorar e o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz. Simbora!
em cada palma de mão, cada palmo de chão, semente de felicidade, o fim de toda opressão, o cantar com emoção. Raiou a liberdade, chegou, chegou o áureo tempo de justiça, ao esplendor do preservar a natureza. Respeito a todos os artistas, a porta aberta ao irmão de qualquer chão, de qualquer raça. O povo todo em louvação por esse dia de graça. A porta aberta ao irmão de qualquer chão, de qualquer raça. O povo todo em louvação por esse dia de graça. 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 Do grande Luiz Carlos da Vila, não é? Clara Nunes cantou.